Então, nesse instante, nós vamos pedindo ao Mestre Jesus, a equipe de André Luiz, que mais uma vez esteja aqui conosco, nos inspirando, nos ajudando, Senhor, a melhor compreender essas lições. Que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos ser beneficiados com a luz do conhecimento e com a grandiosidade dos ensinamentos de André Luiz. E assim nós vamos pedindo a querida Fabiana que faça a prece inicial por nós. Que a gente possa apreciar esse momento de preparo espiritual para estarmos presentes, reunidos em nome de Jesus. Que a gente tenha sempre em nossos corações nosso amor como inspiração para todas as nossas atitudes. Que a gente sempre saiba apreciar essa assistência da espiritualidade maior em nossas vidas, como esses momentos, entre tantos outros, em que somos carinhosamente assistidos. Que essa assistência sempre esteja disponível de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade. Que a gente saiba aproveitar e possamos ser sempre gratos por tudo quanto é feito para nosso adiantamento nessa caminhada longa, que é essa importante luta diária na nossa reforma íntima. Que todos os ensinamentos de hoje, para todos os presentes, possa ser sempre luz, principalmente nos momentos em que ela se faz necessária, nos momentos de dificuldade, onde são sempre colocados à prova como oportunidade de crescimento. Que assim seja. Que assim seja. E esse capítulo em especial fala muito de energia, né? E chama a nossa atenção para a importância do nosso pensamento e a energia que isso traz ao nosso redor, né? Eles, como a gente se lembra, eles terminaram os trabalhos da noite e resolveram ir até um campo para conseguir se reenergizar, né? Então, apesar da casa da Dona Isabel ser uma casa de um padrão vibratório elevado, de ser um posto de socorro na terra, né? Um oásis de paz no meio do deserto e aspereza dos homens, eles precisavam de um pouco mais. Aí eles vão buscar, então, esse campo onde eles pudessem estar em contato com a natureza, né? E aí, a Aniceto fala uma coisa muito importante para o André Luiz, que ele mostra para a gente que essa interação da gente, plano carnal, plano espiritual, acontece o tempo inteiro. E que de dia e de noite, cada um de nós está escrevendo uma folha no nosso livro da vida. Como? Através das nossas escolhas. Então, muitas vezes a gente se coloca numa situação de vítima da vida, vítima de situação, vítima de outras pessoas, se esquecendo que nós é que estamos escrevendo o nosso livro da vida. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós sentimos, né? Nós é que impregnamos de bem ou de mal, de alegria, de tristeza, de raiva ou de esperança a nossa vida. E aí ele fala que a emoção é tão importante, né? E a gente prestar atenção qual que é a emoção que a gente tem dentro de nós, qual que é a emoção que a gente está carregando dentro de nós, essa consciência, né? Porque muitas vezes a gente fica fugindo de nós mesmos, né? Quantos de nós, quando a gente está com mais problema, tem gente que foge na bebida, tem gente que foge com droga, tem gente que foge no trabalho, tem gente que foge caindo na farra, né? Mas é importante a gente estar em contato com essa emoção que está dentro de nós, né? E pensar,
essa emoção está gerando o quê? Que tipo de palavra, que tipo de pensamento, quais são as intenções, os meus atos, porque essas emoções é como que se elas moldassem a qualidade da nossa vida. E como o Aniceto estava falando, isso é moldado todos os dias. Então, essa escolha da gente ser feliz ou infeliz, achar a vida boa ou ruim, no meio de toda a transitoriedade que a gente vive, como você falou, Fabi, né, todas as dificuldades, porque todos nós passamos por testes, né, o tempo inteiro, de uma forma ou de outra. Como é que a gente está lidando com essa situação, né? Qual é a qualidade da nossa emoção, a qualidade do nosso pensamento? Se a gente perceber que a gente está indo mais para a esquerda ou mais para a direita, a nossa responsabilidade é o quê? É ajustar o curso. Porque todos nós somos imperfeitos, né? Mas e aí? Tem gente que simplesmente senta numa raiva, numa depressão, numa mágoa e carrega a mala de pedra a vida inteira. E o que a gente está vendo aqui é que todos os dias a gente tem a opção de mudar isso, né? E principalmente de noite, né? Antes da gente dormir, a importância da prece. Por quê? Porque quando a gente está na roda viva do plano material, correndo atrás da nossa rotina, dos problemas, levando criança na escola, ou o trabalho, ou os problemas do dia a dia, ter que pagar conta, e relacionamento marido-mulher, enfim, problemas de saúde, muitas vezes a gente está tão centrado nos problemas, numa faixa vibratória tão baixa, que mesmo que os espíritos superiores queiram nos ajudar, eles não conseguem. Eles fazem isso durante o nosso sono. E se a gente fizer uma prece antes de dormir, a gente vai estar ajudando esses espíritos superiores a nos ajudar durante a noite. Então, é como se a gente abrisse o canal, né, para receber a ajuda necessária. Agora, olha só, a importância da gente pensar nisso, né? Qual é a qualidade da vibração da nossa casa? A qualidade de vibração que a gente está carregando ao nosso redor. De novo, é importante a gente ter essa consciência, né? Prestar atenção. Como é que eu estou? Bem ou mal, de novo. Lembrando que as pessoas variam, né? Mas de humor, de comportamento, ninguém é uma linha reta. Mas dito isso, quando a gente percebe que nosso comportamento está se alterando, nós somos as pessoas responsáveis, né? O jardineiro do nosso próprio jardim e podar aquelas ervas daninhas, né? Por quê? Porque se a gente não fizer isso, as ervas daninhas vão acabar consumindo o jardim inteiro do nosso coração. E aí, o que acontece? As pessoas se tornam amargas, azedas, ranzinzas, briguentas. E aí a gente acaba, muitas vezes, perdendo a oportunidade da reencarnação por não aproveitar as chances, né, que a vida dá para a gente crescer. Bom, aí eles vão para esse campo, esse lugar lindo. E alguns aprendizados que ele fala aqui, né? Primeiro, porque o campo, né? Primeiro, ele fala, não, aqui na atmosfera da cidade, eles vão de manhã. Por quê? Porque aí o ar não está tão contaminado, as pessoas estavam dormindo, não tem a poeira. E as pessoas da cidade, através do pensamento inferior, acabam contaminando a atmosfera vibratória. Então, é difícil você conseguir captar energias positivas, ou, um exemplo prático, como é que você pega água limpa de um rio que está sujo, né? Complicado. Então, o que eles estão fazendo é ir até a nascente, né? Então, o exemplo que ele está dando é ir num campo aberto, onde o vento corre solto, consegue trocar a energia do lugar, a gente vê animais, vê plantas, então tem a energia do local. Em outros livros de André Luiz, a gente vê, inclusive, eles indo até uma praia, né? Então, levando doentes até a praia, por quê? Por causa
do ar marítimo, né? Então, é um outro tipo de tratamento, né, para enfermos, no caso, da praia, né? Como a gente vê com o André Luiz. Aí não, é só a captação dessa energia. E outro ensinamento importante que ele conta pra gente é que muitos dos espíritos que estão aguardando a reencarnação, então, espíritos imperfeitos como nós, estão aí ajudando o reino vegetal, o reino animal. Então, a gente vê que o trabalho é lei divina, que todos nós temos de produzir, que não é para a gente ficar esperando a oportunidade de serviço, né? Todos nós temos essa oportunidade de servir, de ajudar os outros, seja com um sorriso, seja com um abraço, seja com uma palavra, seja com o perdão. Esse serviço está sempre à nossa disposição, né? E ele chama essa atenção de que a gente sempre tem que ajudar, como a gente vai ver aí um pouco mais adiante, né? E outra coisa que chama atenção é que nós, na nossa limitação aí mediúnica, a gente não consegue enxergar os espíritos, mas ele comenta que o número de desencarnados que ajudava os encarnados era muito grande. Então, a gente perceber que essa interferência do plano espiritual nas nossas vidas é muito maior do que a que a gente pode conceber. A gente tem ideia. E essa interferência pode ser para o lado positivo, pode ser para o lado negativo, dependendo do quê? Da qualidade do nosso pensamento, da qualidade dos nossos atos, né? E aí ele conta a história lá do moço que recebe lá o coice do coitadinho do burrico, né? E olha só, ele fala da imprudência, né? Esse é exemplo clássico da causa e efeito. Por quê? Porque se eu trato os outros com grosseria, com desamor, no caso dessa pessoa, ele falava a única coisa que essa pessoa conseguia fazer era reclamar e falar coisa feia e ser agressivo com o bichinho, né? O que acontece? Eu vou estar contaminando o ambiente ao meu redor. E nesse caso, a gente vê que a alteração dele acaba envenenando o coitado do bichinho, que era bonzinho. E o bichinho sentindo a violência desse homem, acaba dando um coice e machucando, né? Agora, mesmo esse homem sendo uma pessoa que está num nível vibratório baixo, que está azedo, que está amargo, que está ranzinza, que está brigão, ele continua recebendo ajuda. Do lado dele tinham cooperadores do plano espiritual ajudando. Agora vamos pensar. O que será que acontece quando a gente está na nossa casa e a gente coloca a vibração de raiva? Vibração de desamor. A gente muitas vezes fica apontando o defeito do que está no outro e a gente se esquece, né, de colocar o espelho na nossa frente e pensar qual é a minha responsabilidade nisso tudo que está acontecendo, né? Dito isso, a gente vê também, né, a misericórdia divina, o amor infinito de Deus. Apesar desse homem não ter colhido a semente de desamor que ele plantou, mesmo assim ele ia ser auxiliado pelos espíritos do bem, né, dentro das possibilidades. Ia sofrer, ia ficar de cama. Mesma coisa. Se eu sou uma pessoa agitada, se eu sou uma pessoa nervosa, se eu sou uma pessoa violenta, se eu escolho beber demais ou usar drogas, eu vou estar, de alguma forma, violentando o meu corpo. E eu vou encontrar problemas relativos a isso. Seja uma dor de estômago, seja uma dor de cabeça, seja uma pressão alta, seja diabetes, seja um câncer, seja qual for a doença. A gente sabe que a doença sempre começa no corpo espiritual. E se não for dessa vida, é de outra vida, né? Mas, apesar da gente estar colhendo a nossa semente ruim, né? A nossa má escolha, né? O efeito da nossa má escolha,
a misericórdia divina, a ajuda divina sempre vai estar à nossa disposição, desde o quê? Que a gente abre o canal, né? E era isso que eu tinha para falar para vocês. Essa lição do burrículo eu acho que é muito importante, né? Da gente lembrar, trazer isso pra gente, pensar na nossa imprudência, que às vezes a gente sai de casa, né? Irritado, mal-humorado, e aí alguma coisa acontece na rua, dá alguma coisa errada, e a gente ter essa consciência que muitas vezes isso aconteceu, por quê? Por causa do nosso padrão vibratório. A gente acaba atraindo um efeito desagradável na nossa vida, desnecessário, simplesmente por causa da nossa invigilância, né? Então, é interessante como esses últimos capítulos falam muito da qualidade do pensamento, da interferência dos espíritos na nossa vida e da influência das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso pensamento ao nosso redor. Não só no nosso ambiente, né, nos seres inanimados, né, no ambiente, na vibração do ambiente que a gente está, mas também a interferência que isso tem nas pessoas e nos animais que estão ao nosso redor, né? E é isso. Fabi, oi Daisy, quer comentar alguma coisa? Oi. Ai, quero sim, tem uma coisa que vem... Ai, desculpa, um pouquinho, porque é bem na hora do jantar do menino. Mas eu consegui entrar. Tem uma passagem que vem, eu venho observando que vem se repetindo a cada capítulo. A presença dos espíritos mais elevados em todos os momentos, como você falou que ali no campo estava cheio, e no momento em que teve aquele probleminha lá com o animal, André ressaltou a quantidade de espíritos ali para ajudar, e nem assim a ajuda foi recebida. Isso é uma tecla que vem batendo, assim, vem reaparecendo várias vezes no livro. E eu já, assim, também já consegui perceber em outros livros do André, aonde o próprio encarregado chamou o espírito que era responsável pela estrada, né, isso, e ele disse que fez o que ele podia. Sempre tomou cuidado para o homem não se machucar, mas aí o grande problema era ele. E aí deixa a gente perceber a inacessibilidade que a situação de inacessibilidade que a gente se põe diante de todos eles, né? Imagina quão frustrante é para o espírito que está ali do teu lado, tentando te ajudar, com a maior boa intenção, podendo te ajudar, até com devido à elevação, com poderes, né, que possa te ajudar, te dar aquele passe, te passar a energia, te dar os bons pensamentos. E apenas você, cria aquele muro, cria aquele envoltório onde nada penetre, onde você não quer ser ajudado por você mesmo. Isso é uma coisa que me deixou bem pensativa, assim. É meio frustrante, né? Você ter ajuda e a ajuda não chegar. E muitas vezes não é que a ajuda não tá perto, é a gente que não quer receber, é a gente que coloca aquela muralha invisível. E a gente vê isso muitas vezes com o filho. Você fala pro filho, precisa estudar, ou precisa escovar o dente, ou precisa trabalhar. Por quê? Para poder colher o efeito daquela ação boa, né? E aí o filho toma bomba na escola, e aí o que a gente vai fazer? Vai passar a mão na cabeça dele? Não vai, não pode, né? Então, por quê? O fato da gente estar ensinando, estar falando o que é certo, não significa que a pessoa vai optar, vai ouvir. E da mesma forma, as outras coisas que estão ao nosso redor, né? O caso disso a gente vê pessoas com o mesmo caso de doença, uma doença séria. Duas pessoas com o mesmo problema, comportamentos completamente diferentes, vão ter efeitos daquela doença completamente diferentes, né? Duas pessoas que passaram por um divórcio difícil podem ter saído daquela experiência amarga completamente diferentes. Por quê? Porque o problema não é o problema é como eu trato esse problema, né? E aí a minha escolha, como você falou, né? Eu tô querendo receber ajuda ou eu simplesmente estou pronta para achar defeito e reclamar e me sentir como vítima, né? E essa análise é muito importante a gente fazer todas as horas, porque normalmente quando a gente
briga, quando a gente está se sentindo infeliz, a gente fazer uma análise assim, né? O que é isso? É o meu egoísmo? É o meu orgulho? Eu devia estar assim mesmo? Tem alguma coisa que eu possa fazer a respeito? Em vez de ficar ligada no problema, como é que eu procuro uma solução, né? E correr atrás da solução. Tentar agir de uma forma positiva, né? Ana, Oi. Daisy, tudo bem? Oi, oi. Oi. Boa noite, coração. Boa noite. Olha só, quanto mais eu leio e estudo através da experiência do André Luiz, mais impressionada eu fico, porque ele nos proporciona uma coisa que é muito grandiosa. Ele passou pelo que a gente passou, ele vestiu as nossas roupas, ele andou por onde nós andamos, ele cometeu muitos erros e ele teve uma caminhada super longa na espiritualidade até chegar esse momento onde ele é capaz de dividir tanto conhecimento com a gente, mesmo enquanto ele ainda está aprendendo muito, né? E eu acho que eu imagino que o que incentivou o André Luiz a escrever esses livros foi justamente se colocar no nosso lugar e voltar para o momento em que ele estava no nosso lugar e imaginar como teria sido maravilhoso se ele tivesse tido a oportunidade de ter essa inspiração e esse esclarecimento de algum espírito. Então é muito privilégio nosso estar passando por esse momento e ter acesso a esse esclarecimento, não só das coisas que acontecem efetivamente na espiritualidade, de todo o trabalho e assistência que a gente tem da espiritualidade propriamente dita, mas das coisas que acontecem um pouco mais próximos aqui da nossa realidade de encarnados, né? E aí eu fico pensando também nesse comentário da Daisy, né, de como é assustador, né, a gente ter essa consciência, da gente ter essa vantagem se a gente se comparar um pouco com o André Luiz, né, do quanto ele ainda estava muito mais blindado a toda essa assistência enquanto ele estava encarnado. Talvez ele não tivesse todo esse esclarecimento e essa luz que a gente tem com essa oportunidade de estudar através dele e de tantos outros espíritos de luz. E aí eu fico pensando, ter essa consciência é um poder ao cubo, né? Porque a gente tem o livre-arbítrio e a gente tem essa oportunidade de poder aprender e ainda tem essa oportunidade maravilhosa. Então é um chamado, assim, né? Eu acho que não é para a gente se assustar, talvez, mas eu acho que é um chamado de responsabilidade que a gente tem de lembrar de todos esses bastidores, né, que a gente tem tido acesso, de tudo que acontece. É como se a gente tivesse acesso a um making of de um filme, né? O André Luiz vem trazer todo esse conhecimento para a gente com uma riqueza de detalhes e não é só para suprir a nossa curiosidade de como as coisas funcionam, é efetivamente para a gente poder usar isso como ferramenta por nós mesmos e por todas as pessoas que estão envolvidas com a gente. E toda vez que eu leio alguma coisa desses capítulos desse livro, eu me sinto ainda mais responsável por cada atitude que eu tenho no dia a dia. E quando eu me pego nessa situação do burrico, às vezes eu perco um pouco mais de tempo me punindo do que realizando o que eu estou vivendo nesse momento e tentando fazer alguma coisa a respeito. Então, não sei, para mim, esse capítulo foi um chamado para realmente acordar. Não para a gente se punir quando a gente age como aquele homem que abusou do burrico e está reclamando e está envolvido nessa energia um pouco mais animalizada, mas para a gente aprender a reconhecer pelo contraste quando essas coisas acontecem, para a gente ter a força da reação, lembrar de todo esse acesso que a gente tem da espiritualidade maior, de seres de luz que estão ali para nos ajudar, para que a gente tenha esse momento de escape que talvez esse senhor que tomou a patada não conseguiu escapar, mas para que a gente tenha a chance de escapar.
Talvez isso seja importante a gente lembrar de pedir nas nossas preces também, né? Para que a gente tenha capacidade de enxergar isso. Porque muitas vezes a gente está passando, a gente passa aí leva a patada do burrico e a gente continua brigando com o burrico. Sem entender que nós fomos o causador para levar aquela patada. Então, quer dizer, como diz o Evangelho, será que se eu não tivesse feito isso ou aquilo, será que o resultado seria diferente? Né? Então, essa reflexão, a gente pode pedir nas nossas preces para que a gente tenha mais claridade, mais entendimento, que a gente consiga absorver as lições que a vida coloca na nossa mente e pensar o que eu preciso aprender. Né? É o perdão, é a habilidade de reconciliação, é o desprendimento, é a humildade. Qual que é a lição? Porque A muitas gente vezes a vida... acaba se distraindo, né? A gente fica tão envolvido com a dor e talvez com a indignação da patada, que a gente fica procurando saber se a culpa dessa patada é do burrico, é de um terceiro ou é nossa. E no final das contas, isso talvez seja o menos importante, porque o fato é que a patada aconteceu, ao invés da gente ficar tentando entender quem é o culpado, quem não é, a gente mereceu essa patada, seja nossa culpa ou não, a gente precisava dela por algum motivo, e o caminho mais rápido para sair dessa situação é a gente tentar entender o que essa patada trouxe pra gente, ao invés de ficar indignado com a ocorrência dela, né? Não é? Você falou uma coisa super importante, porque muitas vezes a gente tenta entender o porquê. E a gente não sabe o porquê muitas vezes, porque o porquê pode não ter vindo dessa vida, pode ter vindo de outra vida, né? Como uma doença genética. O porquê? A doença já está aí, você não fez nada nessa vida, já veio, né? A conta você está pagando agora, mas o débito vem de antes. Ou uma doença congênita, sei lá, algum tipo de deformação, não sei, né? Existem outros problemas muito mais sérios, também, de família. E que se a gente tentar entender, mas por quê? O que eu fiz? Não importa, né? Isso que você falou é fundamental. É para quê? Qual é a lição que eu tenho que aprender? Por que a vida está colocando esse teste na minha frente? Qual é o talento que eu preciso desenvolver? Porque se a gente prestar atenção, a vida vai colocar na frente da gente situações muito semelhantes. E aí a gente consegue, se a gente fizer essa análise, a gente vai ver, então, o que é? Qual é a lição que está vindo para mim? E como é que eu estou agindo? Eu estou agindo do mesmo jeito faz 10 anos, 20 anos, 30 anos. Se eu estiver agindo assim, então eu não estou aprendendo. Eu vou continuar sofrendo, né? Ah, não, a dor me fez mudar. Mudar para melhor, mudar para pior, mudar como, né? Como é que eu estou tratando essa situação? Então, a gente lembrar de prestar atenção, né? No pra quê, como você falou, Fabiana. É fundamental a gente ter essa consciência, porque se a gente viver simplesmente sem prestar atenção, a gente pode perder uma encarnação inteira, né? Então, a gente, nas entrelinhas, a gente consegue perceber qual é a lição que eu tenho que aprender. É valorizar minha saúde, é valorizar a família, é o ter perdão, é eu ser mais humilde, é o desprendimento, é o desapego. Qual é a lição, né? Então vamos colocar as mãos à obra, né? E é isso que eu tinha para falar. Deise, você quer fazer a prece final pra gente? Vou fazer. Agora, é só um meu ou de vocês também tá cortando? Cortando bastante a ligação, assim, bem falha. Oi? Não, eu tô ouvindo. Agora tá mudo. Oi. Eu tô ouvindo Tá você. Tá Eu ouvindo? também. Então, Eu tô te ouvindo. acho que é o meu, acho que é a internet aqui de casa. Ok, vou fazer. Vamos relaxar. Entregar o nosso coração a Deus.
agradecendo por cada momento, agradecendo por esse momento em especial, essa oportunidade de aprendizado com a Ana, agradecendo por cada palavra escrita nesses livros, por cada lição transferida do plano espiritual para nós, agradecendo pelo momento em que cada uma de nós teve a oportunidade de ter acesso a essa informação, a esse livro e a tantos, trazendo para nós essa nova responsabilidade, a responsabilidade da sabedoria, do qual agora nós temos que aplicá-la, porque não somos mais ignorantes, por assim dizer, em algumas áreas. Agradecendo essa espiritualidade maior, tão amiga e tão amorosa, que insiste em nos ajudar e por alguns momentos nós insistimos em não saber receber ajuda. Nós agradecemos também pela insistência, pela misericórdia divina e por nunca nos abandonar. Imploro a Jesus e a sua misericórdia que nos proporcione mais uma semana de paz, uma semana de realizações, que a nossa visão, como a Ana falou, seja estendida, que nós consigamos enxergar onde está o erro, o que precisa ser melhorado, que nós precisamos enxergar a forma com que podemos melhorar e cada dia mais receber essa ajuda recorrente que Jesus envia insistentemente para perto. Que sejamos abençoadas e que a paz e o amor de Jesus estejam em nossas casas. Que assim seja. Que assim seja. Oi? Graças a Deus. Oi? Agora travou. A gente escutou tudinho.